Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu te benedico aqui, meus irmãos. Agora deu certo. 2 vezes que está tudo certo. Primeira vez, bate o carro, deu perda total. Já também naquela semana, não deu para mim. Outra vez também deu certo. Para mim não deu certo, mas graças a Deus. E Deus preparou hoje, estamos aqui. Amém? Então, quero agradecer aqui mais do conselho. Pastor Juninho, Deus te abençoe, Deus te Carlinha, que foi uma diferença aí, confiou demais, esse homem é muito corajoso, corajoso. Glória a Deus. Bem, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Essa mensagem Deus colocou no meu coração desde quando foi a primeira vez, para estar aqui para ministrar a palavra do coração dos irmãos. Eu quero falar com os irmãos nessa palavra. A Bíblia diz assim que Deus nos propõe o coração do homem, mas ele dá conclusão à palavra. Então, o pastor falou sobre isso. Desde quando era para mim aqui, Deus tinha colocado essa palavra no meu coração. Então é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero agradecer, sair da direção do nosso Deus. Agradeço também aqui, está comigo, meu esposo, meu marido aqui dentro, meu filho Eric. Eu costumo chamar muito de filho, chamo de Careca. Muita liberdade, muita força, nem, mas também a manhã, amanhã é uma bênção que Deus tem colocado na minha mão. Amém? Se não já sabe, Gênesis capítulo 17, apenas o versículo 1, sendo por libertação, sabe por que isso? Para ficar sagrado, que Deus tem a teu coração nesta noite. 17, versículo 1, só o versículo diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Meus irmãos, podeis tomar o vosso assento. Estamos aqui nesta noite, celebrando muito, o Carlinho aqui, também nosso irmão Laércio está aqui também, nossa irmã Maria, que eu sou o começo, somos intimidade. Nosso irmão Carlinho, quem sabe, é um popular, em nome de Deus. Deve ser similar ao de livro, tirar a vida dele, viver para a vida. Então a gente tem assim bastante amizade, a gente tem amizade muito grande com o outro, mas tudo isso faz parte da vontade de Deus. Queridos irmãos, eu quero comentar com os irmãos nesta noite, é algo que vai chamar a atenção de você que nesta noite veio ouvir. Palavra de Deus, culto de libertação. Mas eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração, e você sai daqui nessa noite com uma palavra direcionada para a tua vida. Quando Deus chamou Abraão, todos nós somos conhecedores que Abraão tinha 75 anos de vida. Abraão já não era uma pessoa jovem, ele era uma pessoa madura, embora naquele tempo a unidade de vida era bem maior. Mas a Bíblia diz que Abraão atenta à voz de Deus, pela fé chama sua esposa, sabe? E também juntamente seu filho Ló sai de Arã, escolhendo e vai até a terra que Deus havia prometido. A Bíblia diz que chega em Canaã. A Bíblia diz assim que Deus sobre essa terra prometido vou dar a ti a tua semente. A Bíblia diz que Davi ficou assim. E lá ele fez um altar. Ele começou a invocar o nome do Senhor. Antes Abraão, ele servia a Deus, mas Deus falou, Deus se deu a vida do pai, a história se dizer que os pais deles eram fazer deuses. Então ele veio de uma tribo, mas no momento que ele teve um encontro com Deus se encontrou com ele, porque eles são uma briga entre homens, não sei se Deus se encontrou com ele, se encontrou com Deus, mas o importante é ele ouvir a voz de Deus. Então ele faz ali o primeiro altar para buscar o Deus que fez os céus e a terra. Para ele também começa a ter a sua experiência com Deus, porque a prática dele havia uma promessa na vida dele, da família dele, da sua descendência. Então é algo muito grande e era necessário que Abraão colocasse o seu coração inteiramente em Deus, para que essa promessa de Deus fizesse cumprir na sua vida. A Bíblia diz assim que começou um dia difícil na vida de Abraão, e a Bíblia diz assim que houve fome na terra de onde estava. Abraão a Bíblia diz que ele fez um altar, mas quando a fome chegou a ele desesperou. Era o momento dele buscar Deus para uma direção, porque já tinha um altar, mas a Bíblia
ele chama a sua esposa, assim, ó, vão para o Egito. Vão para o Egito, porque lá tem pão, vão para lá. Mas só que aí a Bíblia diz assim, tinha um problema. A Bíblia diz assim que a mulher dele era muito bonita. Ele falou assim, ó, só quando chegar lá, você fala que você é meu irmão, não fala que você é minha mulher. Porque se falar que você é minha mulher, eu estou morto. Você não pode ver que já não Abraão já começa a esfregar um pouco. Se eu tivesse orado, talvez tinha tomado os transferentes, mas não foi o que fez. Assim acontece na minha e na tua vida, irmão. Muitas vezes você tem um altar, mas você esquece desse altar, né? Você tem Deus, muitas vezes você quer buscar Deus além de dar a nossa mensagem para ir. Mas isso significa que você está afastado de Adão. É só para você ter uma experiência com Deus, que Deus quer a direção dizendo para a vida. Então a Bíblia diz assim que ele desce para o Egito, e lá no Egito não complicou tudo. A mulher dele foi mentir para ele, e a Bíblia diz que cavaram a mulher dele muito bonito, foi levado para lá, Deus fez para lá, falou para Abraão, o negócio é o seguinte: você não falou que era tua irmã, mas é tua mulher, rapaz, eu estou na minha casa, ó, pega e eu escondo daqui, mas eu nem preciso dizer, a Bíblia diz que Abraão sai da rio, mas infelizmente sai do meu olhado, porque ele teve que mentir, e lá a mentira, você sabe que mentira, a perna é curta, rapidinho, estou sabendo. Então ele vai dizer assim que Abraão sai lá e volta. E quando ele volta, no capítulo 3, diz a Bíblia que Deus fala para Abraão só: eu estou falando contigo, mas talvez é necessário você deixar o teu sobrinho logo. E é eu e você. Se quer teu sobrinho, fala para eu escolher, para ele vai escolher. Se você for para a direita, você vai para a esquerda, se for para a esquerda, vai para a direita. Então ali não era o momento que Abraão precisava ter uma intimidade com Deus. Era necessário deixar o seu sobrinho uma escolha, porque o Deus tinha na vida dele para vir para frente era ele, Sarai e sua esposa. E a Bíblia então diz assim que a Ló escolhe lá de Sodoma e Gomorra. Então em uma hora, outro problema aconteceu, vai, e nós sabemos a história que Ló também acabou se dando mal. Mas eu quero falar nesta noite sobre Abraão, queridos irmãos. E nós muitas vezes, irmão, temos altar na nossa casa, mas nós estamos esquecendo de buscar a direção de Deus no altar. Nós estamos em um dia em que as pessoas não querem tudo tomático. Tudo tomático, tudo que a pessoa quer é muito rápido. E tudo muito rápido, tudo que você quer muito rápido, está aprendendo muito rápido também. E nós observamos como nessa separação entre Abraão e seu sobrinho, Deus fala para Abraão: os teus olhos iriam te dar tua descendência. Então Abraão fortalece naquela fé. A Bíblia diz que busca Deus, oração, agradecendo saber que a responsabilidade que agora na vida dele é de ter uma grande nação, e era preciso Deus então estar mais íntimo com Abraão, e Abraão já ter mais intimidade com Deus, para que o propósito de Deus pudesse cumprir na vida dele. E se sabe que intimidade não são para poucos, por isso que Deus escolheu Abraão com a promessa dele. Existe na Bíblia muitos homens que serviram a Deus, mas existe na Bíblia muitas pessoas que tiveram mais intimidade com Deus. Se não tem na Bíblia, você vai perceber que Jesus sentou os discípulos, mais íntimo dele era Pedro e João, era mais íntimo, não que Deus desprezava os outros, mas nós vemos que eram pessoas mais íntimas, né? A pessoa que é mais próxima, podia conversar, podia dialogar, podia ter mais íntimo. Mas existe na Bíblia pessoas que foram mais íntimas de Deus, mas todo Deus escolheu, né? Que Deus tem um propósito na vida de cada um. Então a Bíblia diz que Abraão foi tentado na fé agora ele e sua esposa deram uma direção, e a Bíblia diz assim que quando Ló sai, a Bíblia diz assim que houve uma guerra em si, rei contra rei, e nesta guerra o que aconteceu? Ló, sua família, acabou se perdendo. Foi necessário então Abraão ir socorrer seu sobrinho, e volta logo para a cidade de Sodoma. Então sabemos que Ló é um homem teimoso, ele é bem teimoso, tal qual já tinha tirado a mão, quando ele comprou, você comprou. Não disse pessoa, irmão, que a minha igreja é teimoso. A minha igreja assim, dá para cada uma das vezes. E tem que mudar de ideia, ou começa a ficar no mesmo lugar. É bater na cabeça, não é preciso muitas vezes a gente orar, ter discernimento e pensar um pouco, porque às vezes a pessoa que não pensa, acaba batendo na cabeça muitas vezes. E a Bíblia diz então que Ló fica em Sodoma. E Abraão então vai continuar a sua chamada. E a Bíblia diz no capítulo 15 que Deus apresenta Abraão, diz: eu sou teu poderoso, sou teu grande dragão. Aí parece, não sei o texto, está assim que Abraão parece que cobrou uma coisa de Deus. Eu sou seu poderoso, sou teu grandão. Abraão falou assim: mas não, o negócio é o seguinte, eu também tenho um filho
Deus prometeu para mim que eu era um filho para minha esposa. É Deus confirmando isso na vida dele. A Bíblia diz então que Abraão sai confortado, cansado, mas ouvir a voz de Deus. Então nós vamos perceber que ali então Abraão estava montado, ouviu a Deus, a direção de Deus, Deus não mandou essa trabalho. Mas aí, irmão, o que acontece? Lá quando ele deu o Egito, ele não fez altar. Esse dia não, mas agora não, deu certo, agora ele fez Egito. Agora ele fez altar e Deus respondeu o ganho. Ele chegou em casa com alegria para conversar com a esposa dele. Às vezes ele diz isso, mas não quero que vocês entendam o que quer dizer. E como ele disse para a esposa que a promessa na vida dele é com a esposa olhou dele e falou: Branco, você está cantando, eu já estou velho. Como que nós vamos ter filho? Eu acho melhor você pegar. Novinho aí, eu acho melhor pegar. A Bíblia diz que o que Abraão fez? Deu ouvido a esposa andar. Então o que você entende? Às vezes você esquece de fazer o altar, você está fazendo errado. Mas muitas vezes você vai ao altar, algum muda para a cabeça. E o plano de Deus é outro. O plano de Deus é outro que da gente. Então o que Abraão disse que Abraão ouviu a esposa dele e foi ter um filho, entrou a andar, no Egito, né? E tem um filho com ela. O que ela arrumou? Dois problemas. Um problema que ele arrumou uma mulher fora da direção de Deus e um movimento de casa. Porque quando a Bíblia diz assim que Agar ficou grávida, ela começou a se chamar da esposa dele. Até também agora assim, não falou, a Bíblia diz isso, mas não quer dizer que não. Gente ganha, mas não. A gente vê, acabou, pode esquecer assim, mas não é uma querida, não, o Senhor, tudo é vida. Aí ele vai dizer assim, porque a mulher falou assim: Abraão, eu não quero mais que a gente faça. Vamos mandar embora, manda embora, então deixa bem, irmão, não quer dizer que não. É preciso te honrar. Depois que Deus usou, Deus fala contigo. É preciso você guardar o que Deus falou. E quando você não procurou honrar, é perigoso, você está falando: então é aqui. A promessa que Abraão tinha acabado, Deus disse que também deu um problema, porque Abraão estava esquivando Deus. Deus tinha algo na vida dele, mas ela precisa obedecer a voz de Deus e o que Deus queria na vida dele. Acho que nós entendemos na Escritura Sagrada que ele tomou outras decisões. Mas se nós for perguntar, nós vemos que Abraão, embora já 75 anos vivo, mas como crente, comprometido, era bom. Quando ele entrou a andar, a gente tinha 85, 86 anos, e teve um filho. Então, tinha passado de 10 a 11 anos. Já era um pouco bem convertido, né? Mas a Bíblia diz que nesse momento, quando ele toma essa decisão, ele começa a ver as coisas como eu dentro de casa. Começou a ver as coisas em casa do direito. Por quê? Porque a decisão dele foi errada. Nós somos muito inteiro e versão de Deus. Ele ficou de tempo ouvindo uma voz de Deus, e Deus falou com ele. E a mulher dele mudou a mente dele. E quando isso começa a acontecer, o que acontece? Em vez de ouvir, guardar a palavra de Deus no irmão, ele disse: levar para a esposa, não, peraí. Quando ele entrou no Egito, eu não fiz altar, você entendeu lá? Mas agora eu fiz altar. Eu não deu altar, o sacrifício, ele escondeu. Se ele tivesse conversado com a esposa dele, colocado nos dias do pinguim, nada disso ia acontecer. E o que acontece? Deus já vai
interior, esse é um interior que ele possa trabalhar, que possa ser lembrado da tua história. Você chegar na igreja com vontade de ser crente, né, vontade de ser uma pessoa diferente, não ser melhor, mas fazer diferença. Então nós observamos, através desta palavra de Deus, o que Deus tinha na vida de Abraão é muito grande, porque na mão de Abraão estava uma descendência, uma nação ia formar de Abraão, é uma nação que ia formar de Abraão, não era um povo não, é uma nação que nós sabemos que formou o povo de Israel. E nós observamos a palavra de Deus. Deus chama Abraão, promete a Abraão uma promessa. Abraão faz voltar no sítio onde ele faz, em Betel, para buscar a direção, para buscar a orientação de Deus. E Deus orientava, direcionava a vida de Abraão. Mas o momento de Abraão, ele começou a esquecer daquilo que Deus havia falado com ele. E a hora de Abraão acabou a esquecer de buscar o altar de Deus. Esse era o nosso problema. E para que Deus viesse cumprir o promessa da vida de Abraão, é necessário Abraão ter o altar, buscar o altar, ouvir Deus e colocar em prática. Ele podia tomar uma opção sem primeiro lugar. Assim nós sabíamos, tem pessoas que às vezes não entendem a gente. Mas por que tanto óleo? Por que tanto jejum? Por que tanto orar? Não, imagina os missionários que faz, chorando de vítima, é isso orar. Se já orar é de vítima, imagina se não orar. Se não buscar para ver Deus, imagina se não buscar. Imagina. Porque quando a pessoa tem uma chamada, presta atenção, pessoa tem uma chamada, Deus tem intimidade com Deus, a sua vida é uma vida mais sofrida um pouco. Você fica sofrendo, não fica preocupado, não, isso é normal. Isso é ninguém isso, aquelas pessoas que amaram Jesus, amaram a Deus, amaram o Velho Testamento, o Novo Testamento, todos sofreram, toda pessoa que é uma intimidade com Deus, toda pessoa que é uma personalidade de Deus é criticada. Ele quer ser mais crente, quer ser melhor que ele acha que está melhor, prega melhor, né? Ele quer ser santão. Quando as pessoas sofrem de alguma forma maneira, Deus dá um chamado, coloca o coração nas coisas de Deus, eles sofrem. Quando você não chama por igreja, quando você dá só no emprego, quando você não no emprego, só dentro de casa, quando você não em casa, só no emprego, qualquer lugar, a pessoa te persegue, a pessoa começa a perseguir. Por quê? É para você parar, é para você parar e desanimar. Porque se ele continuar a desanimar você, não, ele está calmo aí. Porque se ele continuar a parar você, não, ele está sossegado. Ah, não, o crente era matando, parei ele. Imagina ele parar você, você entendeu o teu Deus da vida? A minha irmã assim, mas Deus é poderoso. Deus faz o impossível, eu falei mesmo. Mas alguém chega em você e fala assim, eu não vai não. Pode ser, você tem razão. Mas você tem razão, eu acho. Por quê? Porque essa coisa de Deus não é do nosso tempo. Porque Deus começa a falar da gente, a gente demora para cumprir. É não, eu falo porque eu tenho uma primeira de Deus, mas faz bem tempo, né? Então, vai 34 anos só estamos. 34 anos fazendo agora, esse ano, 34 anos. E Deus vai mandar nenhum, não. Você está sendo perseguido? Estou orando até hoje. Muitas coisas cumpridas, mas tem algo ainda para cumprir. Você pensa que eu não faço muito difícil? Fácil. Fácil, não. Pessoas, larga a nossa casa. Larga aí para esse povo dessa licença, irmão. Mas como Deus deu uma oportunidade da gente, a gente vai fazer as coisas, mas Deus vai falar, opa, aí você tem temor, não tem nada, não tem nada. A gente vai para a igreja, não sei se acontece com o senhor, se é pastor, eu acho que deve acontecer. Você vai pegar lá, acho que é um monte de opinião. Você fala, mas esse povo não vê a gente, não nada. Aí Deus fala, levanta alguém e vai estar ali no ombro, você está certo. Você agora tem deve estar na igreja, vai embora. Acontece com a gente essas coisas, irmão. Porque a gente vai animar, não vai animar. Então, a igreja é algo muito importante na vida da gente. Então, a Bíblia diz assim, irmão, que segue com o meu. Amém, pastor da liberdade, você vem de entender. Veja não, hoje. Então, a Bíblia diz assim, já falei com ele, fora do altar, só altar. Depois o altar falou, eu sou o coelho do faraó, eu sou o faraó para quem? Eu sou o faraó, você ou não? Que negócio que é esse? Você mentiu para mim. Deus foi minha casa. Sombra aqui, você pode ver, a história vai ser no final, vai perceber que como o faraó mandou fazer, mano, moço, vai no meu vai guardar uma guarda dela, porque você sombra. E quando Deus faz, Ele faz o que Deus quer, que Deus quer falar no capítulo 15, que Deus fala primeiro, e agora não, quem tinha de ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que ele viu a esposa dele. Então, a Bíblia diz assim que a mulher dele começou a clamar, aí fora, que Deus falou para ele? Ouve a esposa.
saber que você tem um filho, que não é tua esposa, usando criança, tudo. E você vai conversar com a esposa, e ela fala assim: ó, eu não esposa. Não, mas não fala mas não é esposa. Ele deu pão para ele, água, assim, ó, no deserto. Qual que é o deserto? No deserto. Sabe, tem como? Morreu de fome, não sei. Mas Deus não tinha um momento para não. E também de Israel, nós sabemos como foi uma alma muito grande. Embora passou-se de aniversário, né? Deus tinha uma na vida de Abraão, na vida de Israel teve. Então Deus disse: ó, já que você ouviu com a esposa, você ouviu. Mas agora não. Agora Deus quer ter um particular para Abraão. Isso acontece também de nós, isso acontece também de obreiro, de seu crente, muitas vezes quer escorrer. Porque tem gente que corre. Eu sei que tem gente que corre. Aí agora, mas começa lá, começa a ter muita dificuldade, começa a orar, começa a ter perseguição. Eu vou largar para orar. Porque quando eu oro, a coisa aperta. Quando eu não oro, fica mais cegado, Deus fica mais cegado. Não, mas a Bíblia diz que Deus chega para dar orando. Você já está com 90 ou 9 anos. Eu estou chamando para a Bíblia, não, você vai se converter ou não vai converter? Porque eu preciso dizer, você tem 90 não. Anda na minha presença e ser perfeito. Você imagina como vai ser? Você está aqui nesta noite, Deus chegar para casa, talvez está com tempo nesta noite, fala assim: não, anda na minha presença e perfeita. Não, faz tanto tempo que eu sou crente, e tudo ficou para trás. O que ficou para trás? Aí você vai dizer: você, para trás eu perdi muito tempo aí. Se Deus não me andar na minha presença, ser perfeito, eu já não estou mais novo, já tenho bem tempo de crente, já estou idade, já 25 anos, 25 anos, 23, 24, 25 anos de crente, na verdade. Aí eu falo: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu não chamo também. Sabe, alguém concluiu o trabalho da vida, a missão da vida precisa ser obediente, porque senão não tem como cumprir. Não. Se nós não obedecermos, nunca vai cumprir na vida. Tem pessoas que falam assim: ah, tanto tempo sem nunca acontece. Então talvez você precisa obedecer, se converter, direitinho, não Deus não cumpre não. Deus não vai, Deus não é que não. Veja uma coisa, quando se gosta de alguém, isso acontece muito no namoro, né? Estão namorando, dá flor, dá chocolate, para agradar, para chamar, vai perto. Deus é contrário. Deus vai perder, não é da luta. Quando a coisa aperta, não precisa cuidar apertando, você não vai fazer, chocolate que eu estou te dando. Deus quer chegar para você bem perdido, está longe. Você pode ver, irmão, o seu pastor sabe disso. Quando a gente começa a ver na igreja, a pessoa que não está na igreja, não olha nada, começa a vir muita igreja, tem que apertar. A coisa apertou lá, porque você está muito bem, você está muito bem. Então Deus, quando fala do Abraão, a Bíblia diz que não se prostra. E a Bíblia diz para Abraão: agora o negócio é o seguinte, eu vou cuidar do teu nome. Porque você não Abraão, mas você vai ser só Abraão, você chama aí, vai exaltar, você pode vir. E depois para frente mudou o nome da esposa dele. Sara. Então não Deus, irmão. A mensagem que Deus colocou no coração vai entregar aos irmãos aqui nesta noite. Talvez você tenha um altar, mas você esquece de seu altar. E muitas vezes você está cabeçado. Às vezes você busca o altar de Deus. Deus fala contigo, mas você toma outra decisão. E Deus está correndo para você. E com o rei vai dizer: não pode perder ninguém. Você fala: depois da manhã, vai para Deus descansar. Só que Deus não cansa, né? Deus não cansa no céu. Você está lá, vem e está lá. Então, para cumprimento a palavra de Deus na vida de Abraão, foi preciso Deus falar diretamente sobre Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Eu estou me chamando a tua vida, Abraão. De ti, tua família, de ti, eu não amei nação, mas para isso você precisa ouvir minha voz. Tomar uma decisão da tua vida, porque senão como que eu vou cumprir? É isso que Abraão começa a pensar. Por isso que a Bíblia diz que ele prosperou. E Deus renova tudo que Deus ia falar. Deus vai falar a mesma coisa com ele. Você vai ler, você vai entender isso. E no capítulo 17, diz assim: Deus falou para Abraão: te dá um filho. Agora vai ser agora. É agora, é contra a esposa. É contra a esposa, porque deu uma promessa. Por isso que a Bíblia diz assim: que quando os anos chegou para Abraão, cadê a tua esposa? Mateu. Vai que não é aqui, não é aqui, está dando o de Deus. A tua esposa vai ter filho. O que ela fez na terra? Ela avisada. Ela começou a rir. Você vai perceber, ela não tinha tanto barriga, mas ela não tinha tanta esperança, porque a mulher, 90 anos, filho, é muito caro, difícil. Então ela falou: mas eu dou risada, e quando nascer, você tem uma amizade, você me dá riso. Você nunca vai esquecer. Então isso foi na minha vida, que Deus faz na minha vida, você nunca esquece. Depois que Deus vai na nossa vida, você nunca vai esquecer.
Abraão nunca mais esqueceu. Daqui para frente você vai perceber que Abraão realmente se converteu. Abraão realmente tomou uma posição com Deus. Abraão realmente teve aquela posição com Deus e não mudou de ideia. A gente não pode mudar de ideia. Uma vez você tem peguei do jeito, você muda de ideia. Eu vou ajudar o pastor, eu vou ajudar o pastor, eu vou ajudar os irmãos, não vou ajudar ninguém. Não. A gente muda de ideia muito fácil. Qualquer coisa, tira a ideia, cadê da gente? Qualquer coisa, a gente está parando. E outra coisa, a gente convive muito nós, porque nós não é perigoso. A Bíblia diz assim que na ceia, Jesus tinha 3 problemas. Um dos problemas era que você não pode me trair. Lavou Pedrão. Bom, todo mundo. Pode, né? Eu morro. Quando fala isso, senhor, fica meio minuto. Isso é o quê? Eu não sei se eu vou falar coisa. Bem, eu vou contigo da hora, para ficar chegado de mim, para ficar comigo, para ficar à comigo. Aí, Jesus reconhecia todas as coisas. Viu que Pedro começou a exaltar na hora da certa. Eu quero ter um pastor de igreja, os senhores são pastores exaltados da certa. Eu sou Pedro, negócio seguinte. Você está meio exaltado, ele não tem sentido, mas eu preciso não entender. Ó Pedro, é o seguinte: ando lá já uma vez, você vai pegar do lado. Capaz, você não conhece, não, eu conheço muito bem essa coisa. Mas conheço. O que aconteceu quando Jesus foi preso? A Bíblia diz assim: que ele seguiu diante de longe. Tem alguns que seguem de longe. Tem quem segue longe? Não tem. Tem alguns que seguem longe. Quem chamado de propósito, Deus vai encontrar com ele para perseguir. A Bíblia diz assim: que então Pedro pega a outra missão, não sei se é um perdedor. Só que tem uma coisa importante, Pedro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele chorou arrependido mesmo. Arrependido. Aí Jesus volta, ele ressuscita. Quem Jesus mandou? Eu quero conversar com Pedro. Jesus é tão bom que fez um jantar com Pedro. Em João 19, Jesus desanimou, foi pescar. Jesus chegou no meio do barco, pegou o pão, colocou lá na brasa, o peixe, e disse: isso aqui é para Pedro. Eu estou para Pedro disse: mas eu quero conversar com Pedro. Eu falei: eu quero conversar. Hoje eu tenho que conversar com Pedro, hoje ele cansa. Como aconteceu com o meu irmão? Hoje ele cansa. A Bíblia diz assim: que Jesus jantou com ele, encheu a barriga. Nem todo mundo. Não é todo mundo de novo. Jesus disse: ó Pedro, você me ama? Não, mas eu te amo. Ele estava sendo sincero. Jesus ficou quieto do lado. Passando um pouquinho, Jesus perguntou para Pedro: você me ama ou não? Depois Jesus teve a terceira vez, foi muito difícil. Aí a Bíblia diz que Pedro começou a chorar. Tu sabe que eu amo. Agora você vai ser pastor de ovelha, agora você vai ser um homem mudado, transformado. Deus não é meu. Para raciocinar com isso não. Precisa orar. Os caras aprendeu a ouvir a voz de Deus e não desobedecer. E não esquecer de orar, porque você sai do altar, você está uma visão errada lá. Mas fique sabendo uma coisa: que Deus está puxando a tua vida, o propósito da tua vida. Ele não quer se dever. Quando eu tenho a palavra na vida dele, eu não espero. Ele pode até te matar, mas não espero que você vai te ensinar uma coisa. Acontece. Isso acontece. Isso acontece. Tem coisas que muitas vezes Deus não age de uma maneira que não é tadinho. Eu levo oi para ele, porque Deus levou ele perder mesmo. Vai se perder mesmo. Então, muitas vezes, nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Altar, ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus tem para falar. E Abraão realmente se converteu. Sabe por quê? Para terminar, vamos encerrar. A Bíblia diz assim: que quando Abraão um dia estava muito contente, porque o Isaac já estava grande, já estava dando bolso. Aí Deus falou assim: bom, agora eu vou ver esse Abraão, você não vai mudar de ideia, né? Deus falou assim: Abraão, você tem o filho, eu quero que você pegue teu filho para mim, já quero o seu sacrifício para ele. Agora a Bíblia diz que Abraão não se deu esposa dele, não. Não dá para minha esposa, não, me muito minha cabeça aqui. Vai que a minha esposa muito minha cabeça. Então Abraão ouviu a voz de Deus assim: obedeceu e chamou Isaac no tio, não. Então eu perguntei para Abraão: fica aí, então eu vou dar um cortinho para o filho. Já negócio, não vamos, mas eu vou cortar. Então nós sabemos que entendemos esse tipo de sagrado, porque a Bíblia diz assim: por amor a Deus, Abraão sacrificava o seu filho, porque agora o Abraão realmente colocou no coração e ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Bem, e esta mensagem vive no coração dos irmãos, que não esqueçam de voltar. Qualquer questão, busca de oração. Eu aqui não trago contigo, ou que Deus deu a vida. Se qualquer questão está errado, Deus não vai te abandonar, mas muitas vezes você está batendo cabeça. E bater cabeça é a coisa mais difícil. Coisa mais
Aleluia.